livro A História da Loucura, ele fala que conforme foi avançando a medicina e as formas de tratamento daquilo que era considerado como lepra, esses leprosários, eles começaram a ficar vazios. E ia fechar. Então era preciso dar um novo uso para esses lugares. Então aquele que é o louco, aquele que é o alcoólatra, aquele que era o vagabundo, vadio, eu não quero aqui andando e frequentando os mesmos espaços dos ditos racionais. Então eu uma limpeza escondo. facial, né? Exato, é um processo higienista. Sabe? Começa a ser um processo de higienização. Os indesejados na sociedade são mandados para esses lugares. Muito bem, é exatamente isso, sabe, Tia? É um lugar onde a diferença, aquele que eu não aceito, que é o diferente, é o indesejável mesmo. Coloco à margem. Tipo o Holocausto. Tipo, olha só. E também era a mesma coisa, né? Sim. Com toque de xenofobia, assim. Pra piorar Isso mais teria alguma coisa a ver com a... Porque você falou do racionalismo, mas também teria a ver com a questão de que o novo modo de produção da sociedade, que é o modo industrial, ele pressupõe um padrão também? Com certeza. Está extremamente associado a esse projeto burguês de sociedade e de mundo. Sabe? A produção da loucura é necessária para determinar o que é o padrão de subjetividade ali, o que é ser alguém normal. Né? Me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver equivocado. Supostamente normal. Se eu não me engano, também o próprio Descartes ele fala sobre a questão do corpo humano ser uma máquina, né? Ele associa o corpo... porque o corpo, o homem pode ficar doente. Então... Mas o pensamento não. Porque o pensamento assim, não pode ficar louco. Isso, e o conhecimento seria a forma de você melhorar as engrenagens dessa máquina. E o que hoje, depois de inúmeras discussões, inclusive da própria psicanálise, se comprova de maneira diferente. Sabe? E aí que entra interessante, né? Se eu tenho a denúncia do que é loucura, aí eu começo a tomar consciência de como ela se expressa, né? Começo a tomar consciência de maneiras de comportamento que eu vou associar ao louco. E aí eu começo, a partir disso, criar um saber sobre esse tipo de comportamento. Certo? É quase que uma fórmula assim, que vai sendo seguida. E aí eu preciso de um lugar para colocar essas pessoas que se comportam, que vivem e dessa maneira dito como louco. Cara, pensa assim, se hoje a gente se incomoda em falar que o sobre do fulano ficou louco, né? A gente fala assim porque pra todo mundo entender. É uma questão, é um senso comum de identificação. Tipo, o cara teve algum transtorno psíquico, sei lá, né? Não sei qual que é o termo que a gente usa mais. Teve um surto psicótico? Um politicamente mais correto aí. Mas e mesmo assim, a gente tendo isso no século XXI, cara. E, tipo, ainda não sabemos como definir. Imagina isso. Sim. Século XV, século XVI, XVII. Né? E aí que surge o cara, né, Luquinha? Que é o artesão da loucura. Que é o psiquiatra. O artesão da loucura, olha só. Sabe? Ele é o cara ali que vai, inclusive, atribuir ao órgão, ao corpo, questões aí. Então você vai, mexe ali, corta aqui, né? E aí você tem tratamentos... A zulobotomia, né? Aqui, os olhos. Eu vi que os caras... Afogamento, os caras chegaram até a usar aplicador de gelo, não foi? Sim. No canal Lacrimal se encaixava o aplicador de gelo, né? O Luquinha ali comentou. Muito bizarro isso, quando eu soube que os caras faziam isso, cara. O moleque tinha... Qual era um caso? Um moleque, assim, cara, ele tinha autismo e ele se movimentava muito, assim. Era o autismo de se mexer, né? Se mexer e ficar mexendo. E o cara foi lá, enfiou o bagulho no zóio, deu uma martelada no cérebro lá no desligou ali. Tum! O moleque com vegetal. Pronto, resolveu o problema, né? Do ponto de vista... O problema é se bater, ele não se bate mais, mas também... Sim, aí que tá, né? É a visão dessa psiquiatria tradicional aí, desse momento, que é o domínio sobre a loucura. Então, a cura não estava nada associada ali a recuperar a verdade na fantasia. Né? Ela estava associada principalmente ao retorno da ordem. E que ordem é essa, né? É a ordem do capital. Vocês já imaginaram que tormento que devia ser a vida de algumas pessoas antes de descobrirem que se trata de uma síndrome? Eu tava pensando aqui, imagina que inferno que devia ser a vida de quem tem a síndrome de Tourette. Nossa.
Porque você explica como isso daí, Sim. entendeu? Até, eu fico imaginando até Sim. descobrirem como que é. Hoje já deve ser difícil, imagine antes de saberem que se tratava de uma síndrome, né? Eu acho que pra explicar pro ouvinte, né, o que é a síndrome de Tourette, né? É aquela síndrome que, me corrijam se eu estiver errado, que você não tem filtro, né? Você acaba expressando ideias como elas vêm na sua cabeça, né? Então, você tá num lugar do nada, você fala um palavrão, sei lá, você fala o nome de um órgão genital, uma onomatopeia, né? Acho que entra sempre por uma linha, não sei se... É que eu tô tentando falar não julgando, tipo assim... Entra por uma certa perversão, Gleison, será que pode dizer? Não, perversão é outra coisa, né, cara? Não, mas tipo assim, no sentido tipo, de falar, tipo... Você sempre falar o palavrão ou de algo de supostamente baixo calão, sexualizado. Algo que você reprimiria. Porque tá ligado à nossa moralidade, a alguma instância. Eu não estudei muito bem essa síndrome de Tourette, eu preciso aprofundar mais, estudar mesmo. Mas sempre tá ligado, acho que essa questão da moralidade, né? Aquilo que socialmente ali não é aceito. Que não se fala, né? Se esbarra num tabu, ligada também à questão erótica. E tem um baita de um trauma, obviamente, por trás. Sim, né? também ligado, pode ver, a sexualidade, voltando à pauta aí novamente, né? Também a linguagem. O novo Coringa lá do filme lá é isso, né? Ele tem um trauma de infância e que também desenvolve isso. E eu tava vendo aquele cara, um cara que ficou famoso esse tempo, que fez entrevista no Flow e tal, tudo, que é o Dileira. Tem o Psyu também. Mas o Dileira é que eu vi a entrevista, parei pra ver mesmo, assim. Uhum. Aí ele fala assim, ele sofreu abuso, tá ligado? Na infância. Sim. Então tudo isso vai desencadeando, né? Vai reprimindo e uma hora o corpo perde o filtro de segurar. Ele tinha o dente quebrado, cara, de tentar refrear o impulso de falar a palavra, sabe? Imagina. Ele apertava o dente, que se segurava porque e acabava quebrando o dente, sabe? É um sofrimento. Eu conheci um cara assim, né? Tipo, fui amigo, porque eu lembro que frequentava o mesmo lugar, assim. E, cara, até eu entender que aquilo não era zoeira, porque eu já simplesmente é louco, o cara sai do nada falando puta que pariu, vai tomar no cu, tá ligado? Eram umas paradas assim, ele falava alto, uns berros assim. Aí até que eu falava, não, cara, ele faz isso normalmente, ele é tipo uma doença. Porque falaram pra mim era tipo isso, era uma doença. Sim. Mas são processos que vão avançando nesse discurso científico, né? E esses debates sobre saúde mental que a gente vai podendo se posicionar de uma outra maneira em relação a essas pessoas que têm essa forma de subjetividade, essa maneira de ser, sabe? E aí a gente vai entendendo, sabe? Mas foi preciso lutas, transformações, né? A história tá aí para nos dizer isso que... Isso, né? Que mais me quebra, assim. Eu vou, sabe... Se hoje é foda por causa do questão do julgamento e tudo mais, cara, imagine, tipo, igual o Tchê falou, assim, cara, imagina a pessoa, quando foi, a galera começou a entender que, tipo, mano, é uma síndrome, tá ligado? Acontece e tal. Quanta coisa, cara. Tratamento de ansiedade, cara. Tratamento de tique nervoso. Imagine essas paradas. Sim. E, tipo, né? E você isso tem a ver com um maluco, cara, por causa assim. Isso tem a ver também com o avanço das políticas públicas de saúde mental, sabe? Também o desenvolvimento das universidades de psicologia, a implementação das associações de psicanálise, sabe? Conforme vai espraiando, esse discurso vai sendo introduzido na sociedade e você pode ter essas novas maneiras. Mas vou citar aqui, por exemplo, né, que nesse período, que a gente está comentando aí do século XVI, século XVII, você acreditava que existia a razão e a desrazão, né? A razão e a loucura, dois lugares assim meio separados, o lugar da diferença mesmo, sabe? Antagônicos. Mas veio aí um médico, né, francês, o Moreau de Tours, que ele fez uma experiência, cara, para provar de que naquilo que se chama de normalidade existem também características de loucura. E para os ganja-friendly, né, ele acabou utilizando do método do haxixe. Então ele fumou o haxixe para atingir aquilo que comumente era chamado de estado de desrazão. Ele foi para o campo da loucura e voltou com as suas impressões dessa literalmente viagem
ao mundo da loucura. Será que não seria... eu não cheguei a ler, cara, ele, tanto que é um dos livros que eu mais tenho vontade de achar. O Aldous Huxley? Isso. Sim, ele deve ter influenciado isso. Essa percepção tá ligado ao campo da consciência, né? O que o Huxley percebe é que o uso de drogas ele altera a maneira como você percebe a realidade, né? Que tá ligado a essa questão da consciência. A loucura, ela tá num campo também mais profundo, dessa psicologia profunda que é o inconsciente, sabe? Então será que quem votou no Bolsonaro percebe a realidade de um jeito diferente? Olha, cara, eu acho que sim, porque, percebe. Né, é uma droga, né? Eu acho que isso é droga de verdade, né? Você tem essa cisão do real, sim. Tem essa disputa, assim, sim. A gente brinca, né? Mas a gente perdeu. É porque o que acontece? A gente falar que todo bolsonarista é louco é complicado, assim, ou tem algum transtorno psíquico. Mas, né, se você for buscar na origem da coisa mesmo, você vai ver que são questões ligadas ao homem mediano, né, a classe média, a essa estrutura ligada ao narcisismo. É mais uma síndrome de Peter Pan, né, do que... Essa é mais tosco e mais simples do que alguém que tenha realmente uma coisa assim, né, que é mais Até complexa. Porque depois, eu acho que depois vale lembrar que a gente vai falar aqui de exemplos de loucos, né, célebres e que, inclusive, tinham até uma certa dose de genialidade, né? Então, não é assim também. Mas o que a gente pode fechar, assim, desse assunto, né, dessa viagem do haxixe, né, é de que esse cara, ele conseguiu entender de que os supostamente loucos eram como sonhadores acordados, e de que os normais, quando eles sonham, eles acessam seria mais ou menos como se o sonho nos aproximasse da loucura. Ele quebra essa noção do que é normal e do que é patológico. Cara, olha, isso então faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara, mas é verdade, no mundo dos sonhos Tanto que várias vezes eu já acordei e falei, caramba, que loucura, velho. E qual que é o livro chave ali do Freud, né? O Interpretação do Sonho. Olha só, cara. Só que pra chegar no Sigmund, né, no Titio, que semana acho passada completou 165 anos. Quinta-feira. Quinta-feira, né, no dia 6. Seria comemorado, né, 165 anos do Freud. Pra chegar até ele... Ele tá morando no campo, lá no... Tá morando no campo, fumando charuto. Campos Jordão, pra tratar tuberculose que ele desenvolveu. É isso. Pra chegar nele, né, você teve, por exemplo, caras ligados à hipnose, mesmerismo, formas de tratamento dessas condições que vão evoluindo e vão trazendo formas de evolução nessa forma de se tratar, né? Por exemplo, o Freud ele foi estudar com um cara na França que era um hipnólogo, que era o Charcot. E o Charcot ele percebeu que existiam transtornos ou doenças, sintomas, que nada tinham a ver com o corpo. E também não era provocado pela vontade da pessoa. Por exemplo, ele fazia quase como um teatro, catava o paciente ali, colocava no anfiteatro e fazia transposição de um sintoma de um paciente para o outro. Então um paciente tremia e o outro não andava. Ele botava em transe, agora o que não andava tremia, e o que tremia agora não andava, o cara caía no chão. Sabe? Então, essa constatação feita... Desculpa, eu fiquei pensando, se um começa a andar e tremer... Era possível. Cara, eu vim aqui pra você me curar, agora você me lascou mais aí. A hora que ele falou, o cara começou a andar, eu falei, putz, e na Bíblia eu achava que quando Jesus falava era uma metáfora. Nossa senhora, velho. Puta vida. Mas pode, tchê, o problema é uma questão é uma ação do hipnólogo, né? Do cara ali que tá fazendo essa... O Chicó do Alto da Compadecida ia falar assim, meu, você vai me curar ou quer me desgraçar? Sim. Desculpa. E cara, não, mas tá certo. É cômico mesmo, assim, essa questão quase, mas... Sim.
Sabe? Então o Freud ele vai estudar com esse cara, aí ele tem esse